Dando prosseguimento ao trabalho com conjuntos, nós precisamos falar de mais algumas operações. Na verdade, mais duas operações com conjuntos. Você já viu o que é uma união entre dois conjuntos, A e B, uma intersecção, quer dizer, a união numa união você inclui todos os elementos dos dois ou mais conjuntos presentes nessa união, e na intersecção você inclui somente aqueles elementos comuns aos dois conjuntos. E essas operações também foram vistas na sua representação gráfica através de diagramas de Venn, principalmente. E nós temos mais duas, como eu disse, que são o complementar. O que é o complementar de um conjunto A? E a diferença né, entre dois conjuntos, a diferença AB, ou A diferença B, B diferença A. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas operações e exemplificar com exemplos bem simples, bem elementares, para que fique bem clara, né, a diferença entre as operações. Perfeito? Vamos começar aqui, então, exatamente pelo complementar de um conjunto. Vamos ao nosso primeiro slide. O que é o complementar do conjunto A? Bom, eu vou colocar aqui a representação de dois conjuntos, embora perceba que essa operação ela refere-se a um único conjunto, diferente da união e da intersecção que nós tínhamos ali pelo menos dois conjuntos. Mesmo assim, eu coloquei no diagrama, né, na representação por diagramas, eu coloquei dois conjuntos, mais um universo. Tá? Quer dizer, seguindo o mesmo padrão das operações anteriores. Mas quando eu falo em complementar do conjunto A, eu estou me referindo a todo o elemento que pertence ao universo, quer dizer, que vai estar contido nesse retângulo, né, que é a representação do universo, mas que não pertence a A. A gente costuma dizer que é X pertencente ao universo, tal que X não pertence a A. Isso é o complementar do A. No diagrama, nós costumamos representar dessa forma, né? Você vai sombrear toda a região externa a A. Isso em lógica matemática, como você vai ver lá, né, mais adiante, é o não A, é a não ocorrência. Isso em probabilidade significa a não ocorrência de um evento. Né? Em lógica significa a negação de uma proposição. E aqui simplesmente para nós, numa linguagem mais geral da matemática, é você considerar todo elemento não pertencente ao conjunto A. Perfeito? Agora, como representar algebricamente o complementar de um conjunto? Nós costumamos indicar por AC, né, o A e um C como se fosse um expoente, ou A complementar. Tá? O A com uma barra em cima também é complementar, ou apóstrofe, perdão. Tá? Há também uma representação um pouco mais complexa de complementar, mas que é utilizada em casos muito específicos de teoria de conjuntos que eu acabei nem colocando aqui. Perfeito? Bom, e o complementar de B? Né? Já que nós temos ali os dois conjuntos A e B. É a mesma ideia, só que é o não B. Né? Então seria B', BC, B com barra em cima, o B barra, para indicar o B complementar. Perceba que, embora eu tenha colocado dois conjuntos, o complementar, no complementar de B, o A, né, não interfere em nada. O que interessa é quem é o universo que nós estamos trabalhando. Quais são, ou qual é o conjunto de todos os elementos envolvidos no problema. Esse é o universo. Tá? Então, o complementar de B é tudo que está nesse universo, mas que não pertence a B. Ok? Bom, um exemplo aqui para deixar bem claro o que é diferença, como a gente pode operar, um exemplo numérico com dois conjuntos finitos, né? Nós temos uma quantidade finita de elementos, enumeráveis, você tem aí uma quantidade, você consegue enumerar cada um dos elementos desses dois conjuntos, e eu enumerei exatamente, né? Eles estão aí descritos, apresentados, sem ter que necessariamente colocar uma propriedade. Poderia ter definido por uma propriedade, por exemplo, o conjunto A formado por todos naturais positivos, então começa no 1, tá? Menores que 7, ou menores ou iguais a 6, ok? Então o A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, o B é 2, 4, 6, 8, são 4 números pares aí no B. Agora, o meu universo contém todos esses elementos, logicamente, senão não seria um universo, todos do A, todos do B,
E tem mais dois, né? Mais dois elementos ali que são o 7 e o 9, tá? Que não pertencem nem a A e nem a B, mas que estão nesse universo. Então o que vem a ser o A complementar, o AC, o B complementar, depois a união desses dois complementares, vamos relembrar o que é a união, e por fim eu coloquei aí, perceba que há parênteses nesse caso, eu quero o complementar da intersecção. Tá? Na letra C você tem a união dos complementares. Você vai pegar o complementar do A, o complementar do B e aí fazer a união dos dois. Tá? Agora, na letra D, não, você faz primeiro a intersecção para depois determinar os complementares. Perfeito? Vamos lá, então. Está aí a representação nos diagramas, né? Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que o 2, o 4 e o 6 estão na intersecção com B, porque eles também pertencem a B. O B é 2, 4, 6 e o 8. O 8 está na região exclusiva. O 7 e o 9 estão no universo, como eu já falei, mas fora desses dois conjuntos. Ok? Bom, então o que vem a ser a letra A? O A complementar. A complementar é tudo que não está no A. Né? Então é o 7, o 8 e o 9. Ah, mas o 8 está no B. Não interessa. É A complementar. Tudo que não pertence a A, mas que está no universo. O 8 está no universo também. Perfeito? Então 7, 8 e 9. E o B complementar? É tudo que não está no B. É 1, o 3, o 5, que também pertencem a A, ok? Né? O 7 e o 9 que não pertencem a A, mas que pertencem ao universo. Então são, na verdade, os ímpares aí do universo, né? Já que o B é o conjunto de pares desse universo. O seu complementar são os ímpares. Letra C, a A complementar união com B complementar. Primeiro, nós vimos o que é o A complementar. A complementar é 7, 8 e 9. Letra A, né? O B complementar é 1, 3, 5, 7 e 9. A união deles é tudo que está nesses dois conjuntos, inclusive aqueles elementos comuns, que no caso são o 7 e o 9, que aparecem nos dois complementares. Tá? Então é 1, 3, 5, 7 e o 8 também. Tá? Por que o 8? Porque ele pertence ao A complementar. Né? Ele pertence ao A complementar. Ah, mas não pertence ao B complementar. Mas eu estou falando de união, entram todos. Todos aqueles que pertencem ao A complementar, que pertencem ao B complementar e que pertencem aos dois. Isto é união. E a letra D, olha que interessante, a intersecção de A e B, né, que nós temos aí, A inter B, é 2, 4 e 6. Essa região comum de A com B. É o que pertence a A e a B ao mesmo tempo. Perfeito? Agora, o que seria o complementar disso? Todo o resto do universo. 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Né? 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Esse é o complementar. Que é exatamente a resposta que nós obtivemos na letra C. Vou voltar aqui, a letra C está aí. Né? Exatamente a mesma resposta. Isso é uma propriedade, na verdade. A união dos complementares, que é o que está na letra C, é igual o complementar da intersecção. Isso é uma das leis que nós chamamos de lei de Morgan. Perfeito? São propriedades que a gente tem também, assim como temos na adição, multiplicação, nas operações elementares, né, na álgebra, na aritmética, temos também na teoria de conjuntos. Agora, a diferença. Uma observação aqui, quando se propõe a diferença B, é que esta operação, diferente da união e da intersecção, ela não tem a propriedade comutativa, ou seja, se eu trocar a ordem dos conjuntos na operação, eu obtenho um outro conjunto, diferente do primeiro. União e intersecção, A união com B, B união com A, representam a mesma coisa, tanto faz a ordem, como na soma, como na multiplicação. Tá? A intersecção é a mesma coisa, agora a diferença não, porque a diferença, né, A para B, é você considerar todos os elementos do A que não pertencem a B. Ah, é o complementar do B? Não, não é o complementar do B. Porque tem que ser somente aqueles elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Então, na representação por diagrama está aí. É só o que pertence a A e que, ao mesmo tempo, não pertence a B. Ok? Isso é a diferença B. Agora, o que acontece com B diferença A? É tudo que está no B, mas não está no A. Está aí. Ok? Exemplos, considerando aqueles mesmos dois conjuntos 3, né, considerando o universo. A diferença B, B diferença A, depois o complementar da diferença e uma operação aí entre conjuntos.
né? A diferença B é você considerar tudo que está no A e não está no B, 1, 3 e 5. B diferença A, tudo que está no B e não está no A, é só o 8. Ok? Agora, como é que fica o complementar de B diferença A? Tira essa região do 8, né? Aí é complementar todo o resto. É o 1, o 2, o 3, todo o restante aí que você tem, com exceção da região do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltou aí o 8, não, desculpa não, faltou não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, o 8 não entra. E finalmente A diferença B. Primeiro A diferença B, que é 1, 3 e 5. Aí você vai fazer a diferença do A, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e tirar os termos 1, 3 e 5. Tá? Vai ficar somente 2, 4 e 6. Ok? Então, você viu aí mais duas operações e exemplos elementares para poder entender melhor, compreender melhor cada uma dessas operações. Nós já vimos as operações elementares com conjuntos, união, intersecção, o complementar de um conjunto, a diferença. São operações diferentes daquelas operações que você conhece ali, as elementares, por exemplo, de soma, subtração, multiplicação, divisão, potências, quando nós trabalhamos com números, né, sejam eles naturais, inteiros, racionais ou reais. Mas, embora, né, em alguns momentos nós percebemos alguma relação, até mesmo em termos simbólicos. A operação diferença entre conjuntos, né, usa o mesmo símbolo, geralmente, que a diferença, que a subtração ali com os números. Né? Então é preciso tomar cuidado porque não significam exatamente a mesma coisa. Nós estamos trabalhando com conteúdos de naturezas diferentes. Tá? Embora em conjuntos nós temos, e na matemática é comum, trabalhar os conjuntos numéricos. Mas operar com conjuntos não é a mesma coisa que operar com números. E nesse vídeo eu vou dar uma certa ênfase, na verdade apresentar duas questões que dão ênfase das operações representadas graficamente. Então eu selecionei duas questões em que nós vamos trabalhar operações com conjuntos, mas diferente do que ocorreu em alguns momentos nos vídeos, em que eu forneço o conjunto ou forneço os conjuntos. O conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, eu não vou fornecer os elementos do A. Eu vou representar o A por um diagrama. Né? E aí, ou simplesmente vou mencionar o A como um conjunto não vazio, o B também. E aí propor representações para essas operações, né, que são apresentadas. Perfeito? Vamos então à primeira questão aqui. Os conjuntos não vazios M, N e P estão isoladamente representados abaixo. Tá? Então você tem diagramas aí um pouco diferentes do que a gente costuma fazer aqui, que são ovais, né? Você tem aí o M que parece uma seta, né? O N que é um trapézio, né? E o P essa forma aí, né? Não regular, mas parece um coração mais ou menos, né? Um pouquinho diferente. Considere a seguinte figura que estes conjuntos formam. Aí perceba que houve uma composição com essas três figuras e você tem ali, né, uma área destacada, uma área achurada, sombreada. Bom, vamos então à continuação da questão. A região achurada pode ser representada por... Aí eu coloquei novamente a figura aqui ao lado para a gente analisar. Você tem nas 5 alternativas 5 opções diferentes de operações entre os conjuntos M, N e P. Né? Agora, como determinar exatamente qual dessas operações representa aquela área achurada? A gente pode fazer uma análise aí de alguns itens, por exemplo, no item A. Você tem M união conjunto M. O conjunto M é é a seta, né? Só voltar aqui. Isso, esse que parece uma seta. Né? M união com alguma coisa. Essa alguma coisa é a intersecção de NP. Ok. Se eu tenho uma união do conjunto M com qualquer outro conjunto, no mínimo, eu vou ter todos os elementos do conjunto M. Correto? Mesmo que esse outro conjunto seja vazio, não tenha elemento algum. Então, por exemplo, eu já descarto a letra A. Como eu posso já descartar também a letra E, né? Porque é N, qual que é o conjunto N? Esse trapézio aí, né? Essa figura, esse quadrilátero.
N união com alguma coisa. Então, a representação desta operação vai prever, né, pelo menos todos os elementos do conjunto N, não é o que acontece também. Aliás, não tem nenhum elemento do N presente nessa área achurada, correto? Então a gente já descarta algumas das opções aí. Pode ser diferença, pode ser intersecção. Olha, a intersecção também é interessante, né? Você fala lá M intersecção com alguma coisa. Parece que não, né? Porque é uma área exclusiva do M. Embora pode ser intersecção com complementar dos outros, né? Coisas desse tipo, tá? Mas vamos analisar como é que a gente pode determinar a representação ou a operação que nos leva a essa representação gráfica. Eu reproduzi aqui a figura novamente, tá? E vamos perceber aqui que a região, uma região que não está presente na área achurada é a região do N e do P, né? N união com P. Nenhum elemento de N, nenhum elemento de P está presente nessa área achurada, tá? Então, se eu pegar essa união, eu pego todos os elementos do N, todos do P, inclusive aqueles que pertencem aos dois conjuntos, tá? O que sobrou ali, né? O que sobrou é uma partezinha do M, do conjunto M, que não tem intersecção com essa união de NP. Então é a diferença, são os elementos que pertencem a M, essa parte aí que eu destaquei agora em vermelho, né, pertencem a M, mas não pertencem à união de N com P, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, M menos N união com P é o item B. A alternativa correta é a alternativa B. Perfeito? Tá aí. Então é uma interpretação das operações e uma interpretação gráfica, né? Além de algébrica, gráfica também. Outra questão, se A e B são subconjuntos de U, né, de um universo U, e A' e B' seus respectivos complementares, é uma das notações que nós utilizamos para complementar, né, em U, que é esse universo, então, aí nós temos, entre parênteses, A intersecção com B em união com A intersecção com B'. Esta operação corresponde, é equivalente a qual dos itens? Okay? Existe uma parte de conjuntos em que a gente estabelece várias regras. Como nós temos as propriedades comutativa, distributiva, algumas propriedades de equivalência lá na aritmética, na álgebra, tá? Nós temos também teoria de conjuntos. E o resultado desse exercício pode ser considerado aí uma regra, né? Você pode usar como uma regra de equivalência. Bom, vamos lá. Eu não tenho elementos do A, não tenho elementos do B, nem do universo, né? E muito menos os seus complementares. Como que eu posso estabelecer, então, essa equivalência ou essa igualdade entre conjuntos? Vamos analisar. Tá? Olha aí a representação, né, genérica de A e B, independentemente de seus elementos, eu tenho um diagrama para o A, um para o B dentro, né, de um universo, ou seja, contidos no conjunto universo. A expressão dada está ali, A intersecção com B, entre parênteses, em união com A intersecção com B', B complementar. Bom, a representação, primeiro, de A intersecção com B é essa região aqui que nós temos. Lembrando que intersecção é quando nós temos elementos, intersecção de A e B, elementos que pertencem a A e que ao mesmo tempo pertencem a B. Então essa é a região comum nos diagramas. Perfeito. Agora vamos esquecer um pouquinho essa intersecção e vamos para outra intersecção que é de A com B complementar. Isso daqui. Bom, primeiro que para determinar a intersecção de A com complementar de B, a gente precisaria determinar o B complementar. Lembrando que complementar de B você considerar todos os elementos do universo que não pertencem a B. Então eu deixaria sombreado todo o universo, aí, todo o retângulo, com exceção do diagrama B. Tá? Então, qualquer um que estiver fora de B pertence ao complementar de B. Inclusive, alguns elementos do conjunto A. Aqueles que estão na área exclusiva do A, que não estão na região comum com B. Ok? Então, isso é complementar de B. A intersecção do conjunto A com esse complementar é exatamente essa região exclusiva do A. Né? Aí estão os elementos que, ao mesmo tempo, pertencem a A e que pertencem ao complementar de B. Perfeito?
Agora, o que vem a ser a união entre dois conjuntos? Né? Nós vimos que A inter B, essa região comum, A e B, né? Esse miolo, tá? E A inter B' é a região que está aí representada. Se eu juntar as duas, pegar elementos das duas, eu vou ter exatamente o conjunto A. Ok? Então, olha que interessante. Né? A gente vai ter, vamos ver qual que é a alternativa, eu vou voltar aqui. É a alternativa D. Então, se aparecer uma expressão A intersecção com B, em união, A intersecção com o complementar de B, poderia ser com o complementar de A intersecção com B, né? Daria para determinar uma propriedade próxima, né? Semelhante a essa. Tá? Mas do jeito que está aí, você pode trocar toda essa expressão simplesmente pelo conjunto A. Não há necessidade de estar operando com essa expressão envolvendo intersecções, envolvendo união, envolvendo o complementar. Ok? Aí, então são formas de você trabalhar algumas operações e determinar formas equivalentes, determinar conjuntos equivalentes de uma maneira mais simples. Um dos primeiros assuntos que nós tratamos em conjuntos foi a relação de continência. O que é uma relação de continência entre dois conjuntos A e B? É quando eu determino se A contém B ou B contém A, ou se A está contido em B ou vice-versa, B está contido em A. O que significa isso? Quando eu falo que A está contido em B, significa que todos os elementos do A pertencem também a B. E não necessariamente o contrário. Nem todo de B precisa pertencer a A. Ok? Isso é uma relação de continência. Como também eu poderia dizer se A está contido em B, ou seja, se todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B, eu posso dizer que B contém A. Perfeito? Então, se eu tenho o A como sendo, o conjunto A como estando contido em B, eu digo que A é um subconjunto do conjunto B. E quando se fala em subconjuntos, né, daí vem vários problemas que podem surgir. E um deles a gente vai tratar aqui, que é a quantidade de subconjuntos que um conjunto pode ter. É muito comum trabalhar com subconjuntos. Nós mesmos, quando estudamos os números, né, e foi assim na história da evolução da matemática, né, e da evolução do homem em relação à matemática, nós trabalhamos primeiro com conjuntos naturais, que naquela época, milhares de anos atrás, nem tinha essa nomenclatura ainda, mas a ideia de contágios, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Depois, conforme a necessidade, surgiram os valores negativos, tá? E aí nós tivemos o conjunto dos inteiros, que são os negativos mais os naturais, negativos inteiros, né? Mais os naturais. Depois a necessidade de divisão, uma divisão não exata, e aí a necessidade de uma representação para isso, vieram os racionais, tem os irracionais e, por fim, o conjunto dos reais. Então, o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros, que, por sua vez, é um subconjunto dos racionais. Então, dos naturais também é um subconjunto dos racionais, que, por sua vez, é um subconjunto dos reais. Então, o tempo todo a gente está trabalhando com subconjuntos. E o que é interessante, né, que as propriedades de um conjunto, elas se aplicam, em geral, aos seus subconjuntos. Tá? Mas vamos lá, então, vamos definir aqui, vamos ao primeiro slide, para mostrar a definição de um subconjunto, embora eu já tenha falado, né? Dados dois conjuntos A e B, se A está contido em B, ou vamos lá, se B está contido em A na ordem que eu coloquei aqui, então dizemos que B é um subconjunto de A. Simples, é isso. Tá? Então, todo elemento de B é também elemento de A. O B pode ser, inclusive, igual ao conjunto A, ele continua contido. Né? Todo conjunto é subconjunto de si próprio. Perfeito? A representação por diagrama geralmente se dá assim. Mesmo tendo essa possibilidade, né, do conjunto A e B serem iguais. O B é um subconjunto de A, mas o B pode ser o próprio conjunto A. Então essa representação está incorreta? Não, nessa representação, geralmente a gente distribui as quantidades de elementos ali, ou os elementos, né? Numa situação dessa eu distribuiria os elementos, ou colocaria os elementos, todos eles dentro do B. E a região exclusiva do A ficaria vazia. Isso dá a entender, né? Nos leva a concluir
que o conjunto A e o B são iguais, tá? Então não tem problema algum você representar dessa forma. Agora, como eu determino todos os subconjuntos de um conjunto A? Peguei um exemplo aí em que o A tem 3 elementos, 0, 1 e 2. Poderia ser ABC, né, colocar nomes de pessoas aí, independentemente de quais sejam esses elementos. O que me interessa agora é a questão da cardinalidade do conjunto, é quantos elementos esse conjunto A tem. Tá? Ele é formado pelo 0, 1 e 2, então eu digo que o n de A é 3, né? O número de elementos do A é 3. Primeiro subconjunto que eu estou colocando aqui, tanto faz a ordem, lógico, mas é o conjunto vazio. O vazio é subconjunto de todo conjunto. Tá? Então, qualquer conjunto que você pegar, considerar, quais são os seus subconjuntos? Começa pelo vazio. Conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto. Inclusive, você pega um conjunto vazio, quantos subconjuntos o conjunto vazio tem? Ele tem um subconjunto, que é ele próprio. Tá? Então tá aí. O conjunto formado só pelo 1, né? O conjunto formado só pelo 2. Só uma correção aí, eu pus 3, né? Na verdade esse conjunto A é 1, 2 e 3. Tá? 1, 2 e 3, não 0, 1, 2. O conjunto formado pelo 1, 2, 1, 3, 2 e 3 e o próprio conjunto A, né, que seria formado pelo 1, 2 e 3. Então, corrigindo, esse conjunto A é 1, 2 e 3. O que interessa aqui, na verdade, eu tenho 8 subconjuntos. 8 subconjuntos. Então, a partir de 3 elementos no meu conjunto, eu tenho 8 subconjuntos. Bom, então se o n de A é 0, o que significa n de A igual a 0? O conjunto A é formado pelo 0? Não. O conjunto A não tem nenhum elemento. O conjunto A é vazio. Quantos subconjuntos ele tem? Um só, que é o próprio vazio, é o próprio conjunto A. Tá? Se o n de A é 1, se ele tiver um único elemento, quantos subconjuntos eu posso ter? Vamos supor que o conjunto A é formado somente pelo número 8. Então eu tenho o vazio como sendo um subconjunto e o 8, o conjunto formado pelo 8. São 2 subconjuntos. Tá? Agora, se eu tiver 2 elementos, o conjunto A é formado por 8 e 9. Então eu tenho o vazio, eu tenho o conjunto formado só pelo 8, só pelo 9 e formado pelo 8 e pelo 9. São 4 subconjuntos. Tá? Com 3 elementos, nós já vimos que são 8. Tá? O que dá para perceber ali? Eu fui aumentando de uma em uma unidade a quantidade de elementos do conjunto. Quando eu não tenho nenhum elemento, tenho um subconjunto. Quando eu tenho um elemento, eu tenho 2 subconjuntos. Perceba que vai dobrando, né? 1, 2, 4, 8, o próximo é 16. Se eu tiver 4 elementos, vai dar 16 subconjuntos. É uma potência de 2. Tá? Então, se eu tiver x elementos, é 2 elevado a x. Pronto. Você não precisa, como eu fiz no exemplo anterior, por isso que eu falei que ali pouco importava os elementos, mas sim a quantidade de elementos. Tá? Eu posso saber quantos subconjuntos eu posso obter a partir da quantidade de elementos do conjunto. Agora, quais são os subconjuntos? Aí, óbvio que interessam os elementos. Você precisa saber quais são para poder determinar. Tá? Então, é 2 elevado a x. Você não precisa listar, você não precisa enumerar os elementos para determinar essas quantidades. Para nós fecharmos essa parte, né, vamos para um exercício. Eu tenho 2 conjuntos, P e Q. O P é formado por A, B, C, D, E, portanto, 5 elementos. O Q é formado por D, E, F. Determine a quantidade de subconjuntos de P, tá? E de P menos Q. Bom, de P, simples, uma aplicação direta do que eu acabei de dizer, né? Se o n de P é 5, porque são 5 elementos, tá? O conjunto P, não M, o conjunto P possui 2 à quinta, 2 elevado a 5, o número de elementos, que dá 32 subconjuntos. Perfeito? Eu não preciso ficar testando as combinações. Eu tenho vazio, tenho o A, o B, o C, o D, o E, depois o A com B, o A com C. Não precisa. Você sabe que vai dar 32 subconjuntos. Tá? Agora, no caso de P menos Q, cuidado, hein? Cuidado. A gente poderia pensar assim, o P tem 5 elementos, então são 32 subconjuntos. O Q tem 3, né? Eram 3, né? Então são 2 a terceira, 8 subconjuntos. É só fazer a subtração. Não é assim. Você tem que operar os conjuntos, como eu fiz aqui,
que é P menos Q? Eu estou considerando todos que pertencem a P e que não pertencem a Q. Vou voltar lá no enunciado, né? Tá lá. Né? Olha lá, o D, o D e o E, eles pertencem a Q. Então eu tiro da diferença P para Q. Por isso que eu considero somente A, B e C. Aí o F que está no Q? O F não aparece no conjunto P, ele não participa dessa determinação da diferença. Tá? Então P diferença Q é simplesmente A, B e C. Se é A, B e C, né, são 3 elementos, são 8 subconjuntos possíveis. Só isso. Então faça a operação, né, feita a operação entre conjuntos, verifique quantos elementos tem o conjunto resultante dessa operação, para aí sim, usando a fórmula do 2 elevado a x, 2 elevado a n, como você quiser, você consegue determinar quantos subconjuntos aquele conjunto resultante vai ter. É isso aí.